queridos pais, querido professor, professora, você que se dedica com tanto amor, com tanto carinho. Ai, meu Pai do céu, que se dedica ao ensino dos nossos bebês e das nossas crianças do maternal até os 3 anos de idade. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, né, por essa oportunidade que temos de compartilhar algumas ideias do que a gente pode estimular cada um de vocês para que vocês produzam, para que vocês usem a criatividade e aí produzam os próprios visuais de vocês, lógico, do que, né, nós ensinamos e do que além vem acompanhando aqui a nossa revista do maternal, 2 Coríntios. Paulo escreve para os amigos. Ai, que coisa maravilhosa é nós entendermos que o programa de educação cristã continuada, o nosso PEC, ele tem e traz essa proposta, esse diferencial. O que é? Enquanto o papai e a mamãe estão estudando a palavra do Senhor, não é? O livro de 2 Coríntios, lá na escola dominical, na classe deles lá, desde o berçário até as crianças maiores, todos estão estudando a mesma coisa, o mesmo livro 2 Coríntios, mas, lógico, cada um, né, entendendo a sua linguagem, os professores se dedicando, preparando recursos didáticos, os visuais de versículos e os visuais e propostas que a gente traz, olha só, no cenário, cada coisa linda, tudo para que você se inspire, para que você vá mais além e use a sua criatividade. Tá bom assim? Então é com muita alegria que aqui estamos e hoje nós vamos conversar aqui no livro, né, na revista de 2 Coríntios, aqui o livro no Novo Testamento, e você vai procurar, sabe o que? O capítulo 10, exatamente, é isso mesmo, lição 10, capítulo 10 de 2 Coríntios. Vamos lá? Acompanhe a nossa lâmina que diz assim, o título da nossa lição de hoje: Somos de Cristo. Isso mesmo, somos de Cristo. E aí, sobre este assunto, você vai encontrar aqui em 2 Coríntios 10, dos versículos 7 e 17. Então, são apenas 2 versículos que você vai ler, pensar, orar. Você vai ler a nossa revista do professor, vai considerar tudo que a gente está aqui trazendo como ideias e Deus vai te abençoar, que o seu ensino será maravilhoso, que os seus bebês já vão ouvir sobre a palavra de Deus, que as suas crianças até os 3 anos de idade, elas vão gostar de tudo que você vai preparar. Exatamente, mas tenha em mente que o seu ensino deve ter o que? Apenas um objetivo. Acompanhe comigo o objetivo do nosso ensino de hoje. A criança deverá saber que ela faz parte da Igreja de Jesus. Isto mesmo, tá bom? Se você conseguir no seu ensino deixar isso de maneira que a criança entenda que ela faz parte da Igreja do Senhor Jesus, pronto, você já alcançou o seu objetivo com o ensino de hoje. E aí, guardando no coração, que é aquele versículo que a gente traz como proposta para você ir falando para os seus pequeninos. Olha o nosso versículo de hoje: somos também de Cristo, 2 Coríntios 10, 7. Como que você vai ensinar, não é, esta mensagem tão linda, somos também de Cristo? Aí a gente traz como sugestão para os seus bebês, você pode mostrar os bonequinhos, sabe aqueles bonequinhos fofinhos, legais, que você pode confeccionar com as suas amigas aí da igreja? Olha só que legal, como bonequinhos assim, você pode entregar para o bebê, mostrar, né, olhando nos olhos do seu bebê, aí você vai e diz: somos também
de Cristo. Olha o boneco Jesus aqui, que fofinho, que legal. Tudo de tecidos, de feltro, e as crianças vão gostar de montão e entender o que você está dizendo, não é? Ao observar e verificar os bonequinhos. Somos também de Cristo. Isso aí, que legal, né? Então as nossas crianças, tanto do berçário quanto a turminha de 2 a 3 anos, elas irão entender e curtir de montão. Você pode, inclusive, permitir que as suas crianças, não é, brinquem e coloquem pertinhos dela cada bonequinho aqui pertinho do boneco Jesus. Vai ser muito legal e elas vão curtir de montão. Agora, sobre os recursos didáticos do ensino de hoje, vamos lá? A Bíblia, você já sabe, não pode faltar, certo? Porque a sua criança, olha, ela precisa ver. Quando a criança observa, ela presta muita atenção no que o adulto está fazendo, no que está mostrando para ela. Esta é a linguagem não verbal, que tanto a gente fala aqui na revista do professor, tá certo? A linguagem não verbal é aquilo que você mostra, que você está trabalhando, manipulando, que você entrega para ela, que você conversa com a criança. Ela vai começar a entender e isso presta, com certeza ela vai prestar bastante atenção, tá certo? Então, quanto a recursos didáticos do nosso ensino de hoje, para os nossos bebês, vamos aproveitar esses bonequinhos fofinhos. E se você dizer, mas eu não tenho esses bonecos, você aproveita, dá uma olhada aí no berçário, sabe, da sua igreja. Sabe aqueles bonequinhos que os bebês gostam, que sempre tem lá no bercinho? Você pode fazer uso daqueles bonequinhos, daqueles brinquedinhos fofinhos, sonoros, porque os bebês gostam muito disso. E você pode também fazer uso de tudo aquilo que o bebê gosta e conhece. Combinado assim? Vamos lá, gente! Usa a criatividade e o Senhor é contigo. Tá bom? Agora, como recurso didático da história de hoje para os nossos maiores, né? Os nossos pequeninos até os 3 anos. Lembra daquela caixa que eu falei? Olha, gente, aproveita. Coisa legal é caixa, né? Todo professor que se preze gosta de caixa. E aí você pode, como esta daqui, ó, encapar com palitinhos, né, de picolé, como a gente colocou, com tecidos. E aí funciona como se fosse uma caixa com areia, sabe? Em vez de você utilizar areia, você pode colocar uma base de isopor e forrar com emborrachado, como esse daqui. Fica um cenário, né? Uma caixa, olha só, que você pode montar o cenário da sua história. E olha que legal, cada figura da nossa lâmina, olha só, esta aqui é a lâmina da nossa história de hoje, né? Então vem aqui, olha, a figura de Paulo, né, dos amigos lá de Corinto, a fachada da igreja para a criança entenda, né, o que quando eu me refiro à igreja de Corinto, então recortei, plastifiquei e olha que legal, eu colei atrás de cada figurinha os rolinhos que eu possa encapar de emborrachado ou de papéis coloridos e você tem sempre esse material. Fica bem legal para manusear e você monta o cenário da sua história que prende a atenção dos seus pequeninos. Vamos lá, de maneira muito simples. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o teu ensino. Então vamos lá para a nossa história de hoje. Somos de Cristo, 2 Coríntios 10, versículo 7 e versículo 17. Aí você já leu, já orou, já planejou, não é? Aqui também nessa caixa, olha só, não diz que todo professor gosta de caixa? Olha só que legal. Isso aqui é uma caixa de camisa. Olha só, eu coloquei, aproveitei até figuras de outras histórias, colei
palitinhos no verso de cada figura e eu posso, com isso, fazer o meu cenário. Olha que legal, eu fiz uma abertura aqui na lateral da caixa de camisa e aqui eu consigo trabalhar como fantoches para a hora da musiquinha, para o ensino Somos de Cristo. Olha que legal! E eu trago movimento ao meu cenário com as minhas figuras, já com outra proposta, como fantoches de vareta. Não é legal? Vamos lá, gente! Vamos ensinar a palavra de Deus e aproveite várias figuras que você tem, não descarte nenhuma figurinha de nenhuma lição, porque você pode transformá-las em fantoches de vareta. Muito legal, bacana, né? Aí pronto, agora eu venho com o meu bebê lá no berçário, se ele estiver ou na cadeirinha, ou se ele estiver até no colinho, ou até no berço. Aí eu mostro os bonequinhos fofinhos. Legal, olha só, e eu mostro para o meu bebê e digo: olá, bebê, olha que bonequinhos mais fofinhos. Eles são nossos amigos, que legal, não é? É muito legal brincar com os nossos bonequinhos, olha! Ah, o apóstolo Paulo, olha, também tinha muitos amigos lá da igreja de Corinto. E Paulo ensinava os seus amigos a fazerem coisas certas. Que legal! Ô Paulo, você é muito bacana. Palminhas para Paulinho, olha que legal! Pronto, você já começou a ensinar a palavra do Senhor para o seu bebê. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, você senta com elas, você, pede para que elas olhem que caixa legal essa daqui e você diz assim: quem sabe me dizer que figura é essa daqui? Elas irão responder, não é? E aí, se uma criança responder algo que não está correto, você nunca diga que não está correto. Você simplesmente diz: isso aqui é a igreja de Corinto. Isso mesmo. E sabe de uma coisa? Olha, o apóstolo Paulo tinha muitos amigos lá na igreja de Corinto. Vamos contar quantos amigos ele tinha aqui? 1, aqui mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. E aqui tinha muitos amigos, pois é. Paulo tinha muitos amigos lá na igreja, na cidade de Corinto, isso mesmo. E um dia ele ensinava para os seus amigos, mesmo de longe, ele escrevia cartinhas. E ele ensinava os seus amigos a fazerem coisas certas, corretas, que deixam o Papai do Céu feliz. Isso mesmo, que legal! Parabéns, Paulo! Você é muito bacana com os seus amigos. Olha só, e você diz, sabe de uma coisa? Eu e você também somos da Igreja de Jesus. Nós somos de Jesus. O seu coraçãozinho pertence a Jesus. Que legal! Agora vamos falar com o Papai do Céu e dizer muito obrigado? Todo mundo com a mãozinha assim, vamos lá? Querido Deus, muito obrigado pela nossa igreja. Em nome de Jesus, amém! Manda beijo para Papai do Céu todo mundo. Pronto, eles vão fazer isso com certeza. Tá bom, gente? Pronto, curtiu de montão, né? Agora você aproveita para cantar com eles. Tem as várias músicas que você pode, utilizar, que você pode aproveitar os bonecos, cantar com o bonequinho Jesus. Faça isso, que as crianças amam louvar a Deus, tá certo? E aí, depois tem aquela atividade da revista
revista do aluno. Olha que bacana! A nossa revista do aluno é importante. Se o papai e a mamãe, né, não conseguir levar, você pode combinar de deixar com você, né, na sua sala de aula, e aí a criança já tem o seu material guardadinho, tá certo? Aí vai da sua escolha, tá bom? Que Deus abençoe, aproveite, elogie a sua criança por cada pintura, por cada atividade que ela consegue desenvolver a maneira dela, na cor que ela queira pintar. Permita que a criança se expresse. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Sempre elogie e diga: você também faz parte da Igreja de Jesus. Ai, que legal! Que Deus abençoe grandemente a tua vida, o teu ministério, né? E que a nossa oração é que o Senhor cada vez mais te use de maneira poderosa, e tenha certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá para mais uma videoaula. Aqui, ó, tem o meu menino e a minha menina. Esses bonecos representam as nossas crianças, que são preciosas do Senhor. A sua revista, a revista Jardim da Infância, tem justamente essa frase que nós temos em nossas mãos, diante de nós, todos os domingos. Pessoas muito preciosas do Senhor, que são nossas crianças. Elas são preciosas para a família, primeiramente para Deus, para a família e para a igreja. E, consequentemente, para você, professor, que é você que fica com ela lá na salinha, na escola dominical. E esse momento é muito especial. Por isso que nós nos desdobramos, né? Fazemos o nosso melhor, porque nós sabemos que nós agradamos ao Senhor quando nós cuidamos dos seus pequeninos. Tá bom? Então nós vamos agora fazer a leitura da primeira página, que é muito importante, porque é de lá que desencadeia todas as nossas atividades, tudo que nós vamos fazer nesse domingo na Escola Bíblica Dominical. Vamos então para a nossa leitura da nossa revista. Lição de número 10. Tema: uma carta de amor. Encontrando o tesouro, 2 Coríntios capítulo 10. Guardando no coração, se orgulhe daquilo que o Senhor faz. 2 Coríntios 10, 17, parte B. E o objetivo da nossa lição de hoje é ensinar às crianças que tudo que temos de bom na nossa vida é porque Jesus está no nosso coração. Portanto, devemos nos orgulhar em servi-lo. E o Vamos Louvar, temos duas sugestões bem legais que dizem assim: conheci um grande amigo, e a outra sugestão é a alegria. Orientações importantes. As cartas de Paulo para a igreja de Corinto foram essenciais para fortalecer a fé dos irmãos. Portanto, para ficar mais interessante a história de hoje, sugerimos a confecção de uma carta em forma de pergaminho. Lembrando que os pergaminhos têm um formato específico de se apresentar. Aproveite para escrever na carta as frases que estão em destaque na história, para serem lidas e comentadas conforme a orientação da lição. E a proposta da revista é justamente nós fazermos uma carta, apresentarmos para as crianças uma carta em forma de pergaminho, tá? O pergaminho tem toda uma especificação única, tá? Sabemos que esse não é o papel, porém a criança vai ter uma ideia, que é isso que vale. E além de tudo, o professor também vai ter aqui um guia da sua própria história, porque aqui estarão colocados os pontos principais que o apóstolo Paulo mencionou nessa carta. Olha que joia, tá vendo? Então nós vamos fazer duas coisas em uma só. E aqui eu fiz assim, ó, usei um papel daqueles coloridos, papel ofício colorido, emendei, porque um só ficaria muito pequeno, e coloquei uma fitinha, enrolei e ficou aqui, ó, bem bonitinho. Então na hora da historinha você vai apresentar para seu aluno exatamente a carta que o apóstolo Paulo escreveu para nós. Vamos ver agora como ficou o nosso guardando no coração. Justamente a sugestão do nosso versículo é que você faça
o versículo, mas que seja complementado com esse visual dos balões. E o versículo diz assim: se orgulhe daquilo que o Senhor faz. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 17, parte B do versículo. E aí você vai levar também alguns balõezinhos vazios para conversar com as crianças, explicar o que significa se orgulhe. Nós sabemos que o orgulho é uma coisa que enche a gente, né? Então isso não é muito legal, porque às vezes a gente fica tão cheio da gente que a gente nem acredita na outra pessoa, que a gente não acredita em Deus, mas não é isso que a Bíblia quer nos ensinar nesta manhã. Ela quer nos ensinar que nós devemos nos orgulhar, ou seja, ficarmos cheios, como esses balões bonitos assim, ó, das coisas que Deus faz na nossa vida. Olha que coisa interessante, você vai ter a oportunidade de dizer para a sua criança que nós precisamos estar cheios das coisas de Deus. Então, quando nós nos orgulhamos daquilo que Deus faz em nós, por nós, aí sim, nós estamos agradando o coração de Jesus. Porque sem Jesus, olha, nós ficamos assim, vazios. Então aqui, esse balão é como se fosse as crianças, como se fosse você, amiguinho, você vai dizer para ele. E para ficar bonito assim, é Jesus que está dentro da gente. É Jesus que nos faz ficar bonito, forte. E sem Jesus a gente fica assim, ó. Né? A gente fica vazio, não fica bonito. O balão cheio é bonito, o balão vazio não tem beleza nenhuma. Então, esse é justamente o versículo que a gente vai trabalhar com as crianças. Aí você repete quantas vezes forem necessária o versículo, divide a turma e no final, aquele momento tão esperado que você não vai perder a oportunidade também de levar balõezinhos para as crianças. Elas encherem, as menorzinhas, você mesmo já pode pedir para alguém te ajudar a encher e dar na mãozinha de cada criança e elas vão no final da aula levar para casa os seus balões, tá bom? Vai ser super joia o seu guardando no coração com as suas crianças. Agora nós vamos verificar como vai ficar a nossa história de hoje. Vamos lá? Uma carta de amor, gente, esse é o nosso tema de hoje. Você tem que levar suas crianças a uma expectativa muito boa do que foi que Paulo escreveu mais uma vez para os irmãos da igreja de Corinto. E aí, nós já conversamos, você já até apresentou para as crianças a questão do pergaminho, né? Então, ele já até conhece, porque em outras aulas você já mostrou também o pergaminho. Então, mais uma vez, nós vamos abrir aqui a carta de Paulo. Vamos ver o que Paulo escreveu. O que foi que ele colocou para os irmãos de Corinto. Uau, um montão de coisas. Vamos saber, crianças? Aí você convida as crianças a verificar, a perceberem o que foi que Jesus está mandando Paulo ensinar para os irmãos de Corinto, tá bom? Paulo disse que Jesus ele é amoroso e bondoso. Então o coração significa muito bem o coração de Jesus, um coração amoroso, cheio de amor, um coração bondoso que ajuda as pessoas. Queria que os irmãos entendessem que Jesus é o nosso maior exemplo de bondade, de amor e de humildade. Por isso é que é importante, crianças, nós seguirmos o exemplo de Jesus. Nós seguirmos, olha, os passos de Jesus. Que coisa boa quando nós vamos para a igreja. É assim que a gente segue os passos de Jesus, indo para a igreja, lendo a Bíblia, sendo obediente. Tudo aquilo que Jesus nos ensina quer dizer que são os passos dele, os passos que vão nos levar para o céu, tá bom? Aí você vai conversar com as suas crianças sobre essa verdade. E abrindo aqui um parêntese, você lembra que esse sapatinho aqui, esses sapatinhos, eles foram feitos em uma lição bem passada, mas eu estou reutilizando eles aqui. Tá vendo como é importante nós guardarmos o nosso material? Que ele entra de novo em cena, tá? E também Paulo continuou ensinando, ele disse
que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Nós somos humanos, porém, a nossa luta aqui na terra, aí você vai levar, se você tiver uma luva de boxe, como essa aqui, né? Pode ser uma menorzinha também. Aí você vai mostrar para as suas crianças, quem aqui gosta de assistir luta de boxe com o papai? Aí elas vão, né, se manifestar, você aproveita, né, aquele gancho quando elas estão conversando, e você vai dizer que essa luta que o apóstolo Paulo está falando, não é contra o nosso irmão, não é aquela luta de machucar, é uma luta muito mais interessante, uma luta que é contra o nosso inimigo, é no reino espiritual. Uau, que isso que significa, tia? Né? Aí você vai conversar que essa luta a gente não vence ela com a nossa luva de boxe, a gente vence ela, olha aqui, com oração. Ai, tia, é mesmo? Eles vão ficar impressionados, porque é uma luta espiritual. Então a gente vence ela com oração, a gente vence ela com a leitura da Bíblia, olha aqui. Aí você pode levar também alguma imagem de crianças, né, lendo a Bíblia. E você pode até perguntar, quem trouxe a sua Bíblia aí? Quem tem a sua Bíblia, a sua espada, né? Então essa é a nossa arma, é a arma do crente, é a oração. Tem mais uma coisa muito importante também, olha. Outra arma muito importante que a gente pensa que não é importante, mas é o louvor, tá? A nossa sanfonia que nós usamos no livro de Salmos, lembra, professor? Que você construiu com seus alunos, então você vai poder trazer ou ela, ou aquele chocalho, tudo aquilo que você preparou, o tamborzinho, você pode também demonstrar como uma arma boa para nós vencermos o nosso inimigo, é quando nós louvamos ao Senhor. Aí você pergunta das crianças, quem gosta de louvar ao Senhor? E diz, você sabia que quando você louva ao Senhor, você está vencendo o mal? Você consegue botar para fora tudo aquilo que está te trazendo tristeza, que está te trazendo amargura, que está te fazendo ficar para baixo? Quando você louva ao Senhor, tudo isso vai embora e você fica uma criança feliz novamente, tá? Então as nossas armas aqui na terra não são armas como essa que a gente vê na televisão, né? Uma arma que machuca, uma arma que pode matar. Não, a nossa arma não é essa, tá bom? Nossa arma é aquilo que nós já conversamos com vocês. É justamente nós andarmos nos caminhos de Jesus, cantando, orando, lendo a Bíblia. Tudo isso vai nos fortalecer. E Paulo também ensinou outras coisas mais. Paulo também ensinou aos irmãos de Corinto, dizendo assim que o orgulho não é de Deus, por isso nós devemos destruí-lo. O orgulho, crianças, você vai explicar para as suas crianças, é como uma parede assim, que você nem aparece, que você fica longe do seu irmão, que você se esconde atrás do orgulho. O orgulho não deixa você ver o seu irmão, não deixa você ver a Deus. Então não é uma coisa boa. O orgulho entristece o coração de Deus. Porque com Jesus nós aprendemos muito diferente. Nós aprendemos o quê? A sermos humildes. Então você vai com esse pequeno cartaz simples aqui, que inclusive, professor, você pode fazer até melhor do que esse. Você pode fazer caixinhas, né? Montadas, feitas tipo uma muralha para você derrubar. Uau! Aí vai ser super legal. E aqui, eu fiz aqui num cartaz, como se imitando uma parede, né? Então o orgulho é algo ruim que você precisa fazer, sabe o quê? Com ele, criança? Você vai perguntar do seu aluno, das suas crianças. Fazer o quê? Você tem, que jogar. Você tem que botar para baixo, destruir o orgulho, porque o orgulho não vem de Deus. Mas Paulo nos ensina também que o único orgulho bom que agrada a Deus é justamente o orgulho daquilo que Deus faz na nossa vida. Olha que coisa boa! Todas as coisas que Deus faz na nossa vida é algo bom, como nós aprendemos na hora do versículo. Nós temos que estar cheios,
mas não de nós mesmos. Cheios de quê? De Jesus, cheios de Deus, da palavra do Senhor, da obediência, do amor ao amiguinho. Todas essas atitudes são coisas boas que nos enchem de Jesus. E é assim que Jesus quer que as nossas crianças sejam cheias dele. Esse orgulho, sim, termos orgulho de coisas que o Senhor faz na nossa vida. Aí você aproveita para que as crianças possam dizer com a sua boquinha, abrir e compartilhar coisas que o Senhor faz na sua vida. E você deixa elas conversarem. Por exemplo, né? Quando nós somos bondosos com os nossos amiguinhos, sim ou não? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Elas vão dizer, sim, é boa. Ah, então esse orgulho é muito legal. Palmas para quem divide as suas brincadeiras e os seus brinquedos. Sermos obedientes ao papai e à mamãe. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É um orgulho bom? Sim, parabéns! Então aí você vai conversando com as crianças conforme elas forem também participando e aplaudindo as atitudes que agradam ao Senhor, que fazem com que o nosso coração seja cheio de Deus, não é isso mesmo? E aí, por último, você vai dizer para as crianças que realmente aqui na Bíblia nós temos tudo o que nós precisamos aprender para sermos cheios de Deus, para termos Jesus no nosso coração. É aqui na Bíblia. Esta é a maior carta. Aí você enfatize bem isso com as suas crianças. Qual é o nome da maior carta que nós temos para ser o nosso guia, para nos ensinar, para nos instruir aqui nessa terra? Qual é? Aí as crianças vão responder a Bíblia. Se a sua criança sair da escola dominical sabendo naquele dia que a Bíblia é a maior carta de Deus para que nós possamos ser pessoas bondosas, para que nós possamos andar de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos seguir os passos de Jesus, é justamente isso que ela tem que levar no seu coração e na sua mente. Essa mensagem que Jesus é o nosso maior exemplo para que nós possamos sermos crianças segundo o coração de Deus, tá bom? E agora nós vamos verificar como é que ficou a nossa atividade extra de hoje. Vamos para lá? Vamos verificar? Bem, a nossa atividade de hoje, ela segue exatamente a ideia daquilo que você trabalhou com a criança na hora da história. Você trabalhou aquele pergaminho, né, feito de papel ofício, e com a criança também você vai fazer algo semelhante. Você vai dar para ela uma folha de papel ofício, você vai procurar escrever ou em um próprio papel ofício para que ela possa copiar, ou num quadro branco, tá? Da forma que você quiser apresentar e ajudar a sua criança, principalmente os menores de 4, 5 anos, a escreverem. Você vai dar canetinhas fortes, né? O lápis é muito fraco, é bom dar canetinhas coloridas para que ela possa escrever o versículo, tá? Tenha calma, não tenha pressa, esse momento é da criança e ela vai construir o seu pergaminho. Depois de pronto, aí você vai ajudá-la a enrolar, né? Da forma como nós temos apresentado nas nossas histórias. E aí, cada uma vai pegar uma fitinha, você também vai ajudar a colocar aqui, dar um lacinho, e elas vão levar para casa o versículo feito por elas, bem bonitinho, tá? E olha, e todas elas vão levar para casa o seu pergaminho. Simples, mas com muita objetividade. De uma forma que a criança vai ter em casa o versículo para até memorizar durante a semana, tá? Você vai precisar, pode usar papel branco também, o ofício branco, o colorido, fitilhos, pode ser barbante, qualquer coisa que você tenha de fácil acesso para que a sua criança possa levar para casa o versículo da palavra de Deus, como lembrança. E aí, você está lembrado que nós, na aula passada, nós mandamos aquele famoso bilhetinho, né, para o responsável, para que mandasse os donativos, para que a criança pudesse participar dessa ação de solidariedade, de bondade com os que mais necessitam. E aí eu coloquei aqui a caixa novamente só para exemplificar e para você não se esquecer que esse é já o domingo de fazer a colheita e de alguma forma
repassar para os que precisam, tá? E isso aí vai ficar de acordo com cada realidade de cada igreja. E aí não se esqueça que vai ser muito importante esse momento. Aplauda, louve ao Senhor, parabenize as crianças que trouxeram e aquelas que não trouxeram também, tá bom? Diga para elas que o importante é nós estarmos juntos, unidos, e que não deu daquela vez, mas de outras vezes elas poderão participar e que todos ficam felizes, tá bom? Deus abençoe você, professor. Espero que você tenha aproveitado, né, todo esse nossas orientações aqui que nós temos feito com muito amor e muito carinho para você. Não se esquecendo, ó, de orar com a sua criança. Sempre encerre a sua aula agradecendo a Deus. É tanto que isso faz parte da sua revista. Agradecer ao Senhor. Então, termine agradecendo ao Senhor, pedindo bênçãos do céu sobre a vida de cada criança e sua família. Um beijo para você, um abraço bem apertado e até a próxima videoaula. Olá, queridos professores, a paz do Senhor, que bom estar aqui com você. E nós estamos aqui para essa videoaula e desta vez para a modalidade juniores, que vai de 7 a 11 anos. Nesse trimestre, estamos estudando um livro muito especial da Bíblia Sagrada, que é o livro de 2 Coríntios, Paulo, o servo do Senhor. E quantas coisas preciosas nós já aprendemos com o querido apóstolo Paulo. E hoje vamos aprender algo sobrenatural. Desta vez vamos estudar a lição de número 10 e o título é A Glória Pertence a Deus. O texto bíblico você encontra em 2 Coríntios, capítulo 10. Guardando no coração, traz o seguinte versículo: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 4. E o objetivo dessa lição, qual é? Entender que existe um reino espiritual e que para vencer o inimigo e o pecado, devemos usar as armas certas que o nosso Deus já nos deu. E o Vamos Louvar traz a música Obediência e Domínio Próprio, do grupo Life Kids. E agora vamos para as orientações importantes. Professor, para esta aula, providencie soldados de brinquedo para simular a batalha entre o cristão e o inimigo. Cole no traje de um soldado a palavra cristão e do outro inimigo, para comentar a realidade desta guerra. Também você pode providenciar um cartaz contendo um gráfico com as armas espirituais, leitura bíblica, a oração, o louvor e o jejum, que podem ser figuras ou usando apenas as palavras. Enfim, você pode usar a sua criatividade. E agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa história. Usando soldados e batalhas, a Bíblia descreve os conflitos entre os filhos de Deus e o pecado para facilitar o nosso entendimento. O reino espiritual é real e há uma batalha sendo travada entre o Espírito de Deus e Satanás pelas nossas almas. Embora vivamos em um corpo físico, que é a nossa carne, essas batalhas são espirituais e devemos combatê-las com armas espirituais para obtermos a vitória que Cristo já conquistou na cruz. Mas alguns soldados de Cristo às vezes ficam tão concentrados em vencer o inimigo que se esquecem a quem pertencem. Nós pertencemos a Deus e não sabemos usar suas armas espirituais que o Senhor nos deu lá na cruz. Com as armas espirituais venceremos a batalha. E elas são leitura bíblica, a oração, o louvor e o jejum. E por isso devemos usá-las com sabedoria para aniquilar o pecado. E aí nós vemos aí as figuras, né? Um primeiro soldado que representa o cristão. Temos um segundo soldado que representa o inimigo da nossa alma. E aí nós temos a figura das armas espirituais, né? Que nós vamos mostrar às crianças durante a história. Para essa aula, o que você pode preparar? Você pode preparar soldadinhos, né? De brinquedo, né? Aqui nós temos o maior, temos os menorzinhos, né? Aqui é um soldado, tanques de guerra, aqui ó, granada, né?
Isso aqui é fácil de você encontrar. Mas se você não tiver brinquedos como esse, não tem nenhum problema, entendeu? Você pode fazer figuras impressas, né? Ou você pode, de repente, pegar um boneco como esse e colocar uma roupa de guerra nele, vestir esse boneco. Enfim, você pode usar a sua criatividade de maneira que você possa exemplificar e mostrar para a criança a respeito da guerra e da batalha espiritual que todo cristão enfrenta após receber Jesus na sua vida. E aqui atrás a gente tem duas figuras, né? A primeira figura está aqui, ó, do inimigo da nossa alma, e aqui está a figura do soldado que representa o cristão. E aqui no centro nós temos, né, essa plaquinha que fala: a guerra espiritual é real. Que guerra espiritual é essa? É a guerra espiritual que todo cristão ele enfrenta na sua alma. Ela é uma guerra real, visível, porém ela não é contra pessoas, ela é contra um inimigo. E quem é esse inimigo? É Satanás, o diabo, que quer o quê? Destruir a vida de todo cristão. Mas o cristão também, ele deve estar pronto, deve estar alerta, e para isso ele tem que usar as armas espirituais. E que armas espirituais são essas? São 4, vamos aprender? A primeira qual é? Oração. Vamos ensinar para as crianças que devemos orar todos os dias. Essa é uma arma infalível. Segunda, leitura bíblica diária. Né? As crianças precisam saber que a leitura bíblica ela tem que ser diária, ela não tem que ser apenas um dia na semana, mas tem que ser todos os dias. É uma arma poderosa. Terceira arma espiritual, o louvor, a adoração, né? Exaltar o nome do Senhor, agradecer o nome do Senhor. Isso faz com que o inimigo fuja, né? E aí vamos vencer as batalhas, principalmente no coração e na mente. E a última arma, também muito importante, é o jejum. Isso mesmo, vamos ensinar às crianças que o jejum é uma arma espiritual e que é capaz de vencer muitas batalhas na vida de todo cristão. E agora vamos aos tópicos da lição de número 10. Tópico de número 1, armas poderosas. Segundo, a autoridade de Paulo. Terceiro tópico, a glória é para Deus. E, por fim, a nossa aplicação. Tópico número 1, armas poderosas. E nesse tópico temos os seguintes pontos. Paulo se preocupava com a vida espiritual dos cristãos. Segundo, decidir aceitar a Cristo é como entrar numa grande batalha. Terceiro, é preciso saber usar as armas espirituais para destruir fortalezas e tudo que se levanta contra Deus. E quarto ponto fala sobre Paulo nos alerta e orienta em Efésios capítulo 6, versículo 11. Muito bem, nesse primeiro ponto, vamos perceber que Paulo estava preocupado. E ele faz um alerta ao povo de Corinto que existe uma batalha espiritual, é uma batalha real, ela é uma batalha invisível, mas que ela existe. Que batalha é essa? É a batalha contra o nosso inimigo e a nossa alma. Então, quando você recebe Jesus na sua vida, automaticamente essa batalha ela vai existir. E Paulo ele alertou ao povo de Corinto que nós precisamos estar o quê? Prontos e alertas. É inevitável essa batalha, mas ele mostrou que é possível vencer. E ele mostrou que nós temos que usar o quê? Armas espirituais. E é por isso que a gente tem aqui, olha, essa figura 10.1, né, desse soldadinho, e ele está usando duas armas muito especiais, que é o escudo da fé e a espada do Espírito, que é representado o quê? Pela palavra de Deus, a Bíblia, né? E com essas armas nós conseguimos vencer o diabo, porque Jesus venceu o diabo, né? E Paulo ele falava isso: olha, meus irmãos, vocês também vão vencer, mas fiquem atentos e fiquem prontos e saibam usar com sabedoria essas armas. E ele falou outra coisa muito importante, que nós vencemos essas batalhas principalmente através da oração, né? E é quando nós estamos prontos e Deus vai revelar coisas ao nosso coração a respeito do que o inimigo está preparando contra a nossa vida. E ele fala também: olha, meus irmãos, use essas armas espirituais com sabedoria e não fiquem preocupados com o pecado que está se alastrando, né? Nós temos visto o pecado se alastrar cada vez mais. E ele disse: não se assustem com isso. Pelo contrário, usem as armas espirituais. Isso aqui a gente vai bater bastante para que as crianças possam sair
aprendendo, sabendo usar essas armas constantemente na vida delas. O que é? A oração, a leitura bíblica diária, o louvor e o jejum. Armas que todo cristão, todos os dias, deve fazer uso dela para vencer essa batalha. Muito bem, vamos agora ao tópico 2, a autoridade de Paulo, e apresento os seguintes pontos. Na segunda carta, Paulo ouviu muitas reclamações do povo de Corinto. Segundo ponto, o Senhor concedeu a Paulo autoridade para ajudá-los a crerem espiritualmente. E o terceiro ponto fala, cuidado ao julgar as pessoas que se dedicam a ensinar. Exemplo, Paulo e a professora da escola bíblica. Nesse segundo tópico, Paulo faz um alerta muito legal e muito interessante. O povo de Corinto começou a fazer reclamações a respeito de Paulo. Dizia que Paulo, quando escrevia suas cartas, era duro e severo. E que quando Paulo ia pregar pessoalmente a palavra, ele era uma outra pessoa, era tímido. E aí Paulo ele falou para os irmãos, olha meus irmãos, não tem diferença alguma entre o Paulo que escreve e o Paulo que prega a mensagem de Deus. Eu sou a mesma pessoa. E Paulo foi ensinar a eles que ele não tinha pretensão alguma de destruir a fé deles. Pelo contrário, a pretensão de Paulo era que eles crescessem espiritualmente. E ele faz um alerta, não julguem as pessoas pela sua aparência. E um bom exemplo que você pode dar para as crianças aí na sua sala de aula é a respeito do professor da escola bíblica dominical. Olha aqui, a gente tem a figura aqui do professor ensinando as crianças, e aí você pode ensinar as crianças, olha, muitas vezes você despreza, você rejeita a sua professora, você tem preconceito contra ela, mas você não sabe o preço que essa professora, ao chegar nessa sala de aula, ela pagou antes. Ela orou, ela jejuou, ela preparou visuais, ela preparou coisas interessantes para chamar a sua atenção, tudo para ensinar a palavra de Deus. E aí a gente usa esse exemplo para falar às crianças que assim Paulo também fez esse alerta. Irmãos, não julguem as pessoas pela sua aparência, porque eu fui levantado por Deus com autoridade para pregar a palavra de Deus. E o professor em sala de aula, ele também é uma autoridade sobre a vida de todas as crianças. O terceiro e último tópico, a glória é para Deus, e apresenta os seguintes pontos. Paulo ensina que não podemos nos gabar do trabalho feito por outras pessoas. Paulo também ansiava que a fé dos irmãos aumentasse e o trabalho ali se expandisse. E por último, aqueles que fazem o trabalho de Deus só terão suas ações aprovadas se Deus permitir. E o terceiro ponto dessa lição de número 10 fala sobre a glória é para Deus. E aqui Paulo faz um alerta muito interessante, né? Que nós não devemos nos gabar daquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é para Deus. E, portanto, toda a glória pertence a quem? Pertence a Deus, né? Ele não tinha pretensão alguma de se vangloriar do trabalho de outros líderes. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, né? E aqui nós temos a figura dele, ele foi a primeira pessoa a pregar a mensagem de Deus ao povo de Corinto. E o que ele queria ao pregar a palavra? Que a fé daquele povo crescesse e que o evangelho naquela cidade se expandisse, né? Ele não queria de forma alguma que o povo ali regredisse. Não, ele queria que o povo crescesse espiritualmente, que a igreja crescesse e que outros líderes também viessem e pregassem a palavra de Deus. E aí ele alerta, olha, toda a glória pertence a Deus. A glória não é minha, a glória é do Senhor. Quem me deu a autoridade para pregar a palavra foi quem? Foi o Senhor. E que lição preciosa. E vamos ensinar aos nossos alunos, às nossas queridas crianças, que tudo é do Senhor. Que se você fizer algo e Deus te usar, isso não foi de você, mas foi o Senhor que te usou. Que legal, não é? E agora a aplicação. E diz assim, crianças, no reino espiritual existe uma guerra travada por nossas almas, mas temos o Espírito Santo que nos ajuda a combater as forças do mal. Para vencer, use as armas que o Senhor nos deu contra o inimigo e o pecado. Quando sentir que o mal está avançando, por exemplo, quando seus pais falam que você não pode ficar muito tempo na tela do celular porque vai te prejudicar, e aí dá vontade de desobedecer. O que fazer? Use as armas que o Senhor te deu. Ore, leia a Bíblia, louve e jejue. Assim, você vencerá a desobediência e o pecado.
E agora nós temos aí os recursos didáticos da história, figura 10.1, a batalha espiritual, figura 10.2, criança orando, figura 10.3, professora da EBD e figura 10.4, Paulo. E ao lado nós vemos aí as figuras, ó, do menininho soldado, a criança orando, a professora, né, com as crianças em sala de aula e o apóstolo Paulo. Outros materiais que você também vai usar durante sua aula, essa plaquinha no formato de escudo, a guerra espiritual é real, outras plaquinhas retangular, está sempre prontos. Deus nos deu o Espírito Santo, vida de oração e de renúncia, né? Isso era falando do apóstolo Paulo. E a glória pertence ao Senhor. E também ao lado aí você vai encontrar as armas espirituais, né? Que você vai usar em forma de figura para mostrar sobre a oração, leitura diária, o louvor e também o jejum. Você pode usar tanto figuras quanto palavras, entendeu? Aqui nós preferimos usar figuras, mas você também pode usar as palavras que falam sobre as armas espirituais. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo. E desta vez está no formato de escudo. E diz assim: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E a referência é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Muito bem, tá aqui, ó, nosso versículo, ficou lindo, né? As cores, bem chamativa. E aí você pode fazer em 2 laudas, impresso, ou você também pode fazer emborrachado, no papel cartão, o material que você tiver, entendeu? O importante é que as crianças possam ler o versículo, né? Sabe que antes você precisa ler da Bíblia. Aí depois você explica as palavras difíceis, você pode falar, por exemplo, o significado de fortalezas. E aí, depois de ter feito isso, você faz a dinâmica que você encontra aqui na revista do professor. E por último, você vai pegar a revista do aluno, né? E aí o aluno vai preencher aqui, ó, nesse espaço que está aqui, ó, 2 escudos. E aí ele vai distribuir o versículo nesses 2 escudos. Quer dizer, ele repete, memoriza e ele também escreve, porque assim vai ficar gravado na mente e no coração dele. Bom, querido professor, espero que você tenha gostado dessa aula. Deus te abençoe e até a próxima videoaula.